barco a remar, eu vou sempre a navegar, pois Jesus é a proteção. Eu não temo a tempestade, vendo meu piloto ao lado, tenho fé na direção. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa naufragar. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa naufragar. Neste leme estou seguro, pois Jesus é a proteção. Meu piloto verdadeiro, na alegria ou na aflição. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa naufragar. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa naufragar. Sobre as ondas revoltosas vai meu barco a navegar. O bom mestre está na frente para tudo orientar. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa naufragar. Jesus Cristo é o piloto, nele posso confiar. Ele guia minha nau e não deixa. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Queridos irmãos, diletos ouvintes, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. Essa programação que acontece todos os dias do 12h30 às 13 horas. Estamos em nossa viagem pela Palavra de Deus e hoje estamos aqui para lermos o penúltimo capítulo de Malaquias, ou seja, o penúltimo capítulo do Velho Testamento. Que maravilha, meus amados irmãos, como tem valido a pena a nossa viagem pela Palavra de Deus. Eu tenho sido grandemente edificado e tenho certeza que cada um de vocês também que amam a Palavra de Deus, e assim estamos aqui finalizando a última parte do Velho Testamento e já estaremos adentrando o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, aonde você estiver, abra sua Bíblia para que juntos leiamos Malaquias capítulo 3. Mas agora eu tenho doçor. Sempre tenho em minha lembrança quando meu Jesus voltar, em sua glória que prazer, aleluias irei cantar, em sua glória que prazer, aleluias irei cantar. Leamos então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, Malaquias capítulo 3.
Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Verso 3: E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Verso 4: E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Verso 5: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 6: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Verso 8: Roubará o homem de Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9: Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Verso 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Verso 11: E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 13: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Verso 14: Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Verso 15: Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Verso 16: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Verso 17: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Verso 18: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Quem por ele anda bem seguro está, e até sobre as águas pode caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Os santos profetas de Jesus falou, mostrando o caminho do reino do amor. Quem por ele anda bem seguro está, e até sobre as águas pode caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus é o caminho que Saulo encontrou quando perseguia o povo do Senhor. Quem por ele anda bem seguro está, e até sobre as águas pode caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, meus amados e queridos irmãos. Este é o programa Vivendo a Palavra, uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui em Jataí, Goiás. Um abraço a você, querido irmão, que tem caminhado conosco, você que nos faz companhia em mais esse dia, você que está aí terminando o Velho Testamento juntamente conosco, né? Amanhã estaremos encerrando o Velho Testamento e eu estou muito feliz por essa grande vitória que Deus tem nos dado. E você é parte dessa vitória porque você nos dá o carinho de não somente ler a palavra de Deus conosco, mas você também com certeza tem compartilhado aí as nossas leituras com outras e outras pessoas para que nós alcancemos os principais objetivos desse projeto, que é ganhar almas para Jesus e edificar vidas através da santa palavra do Senhor. Muito bem, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 3, o penúltimo capítulo de Malaquias. E eu quero, para a nossa meditação, reler o último versículo do capítulo, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Calce os meus pés com o Evangelho, tome nos meus braços o escudo da fé. Eu vou enfrentar, ver Jesus falar entre toda a nação. Eu estou alegre, vou anunciar este Evangelho em todo lugar. Faça a Macedônia e ajude-nos a largar a mensagem que foi pregada lá na cruz. Meus amados irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor,
Neste capítulo, Deus promete que enviaria o mensageiro da aliança, que com certeza diz respeito ao Messias, o Senhor Jesus. Deus também reafirma que entrará em juízo contra os pecadores impenitentes do seu povo, os feiticeiros, os mentirosos e assim por diante. Deus ainda condena os israelitas por não estar entregando na casa de Deus os dízimos e ofertas do Senhor. Por fim, Deus denuncia aqueles dentre seu povo que agrediam a Deus com palavras, dizendo que não valia a pena servir ao Senhor. E o capítulo termina com Deus reafirmando que no fim dos tempos Israel veria outra vez que vale a pena servir a Deus. Israel será socorrido e livrado da destruição. E então o povo veria a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos queridos, em nossa vida neste mundo, o que sucede ao ímpio, sucede também ao crente, conforme Eclesiastes 9, verso 2. O ímpio sofre acidente, o crente também. O ímpio morre de câncer, de outras enfermidades, o crente também da mesma forma. O ímpio enfrenta crises, o cristão igualmente. O ímpio perde entes queridos, o salvo em Cristo também perde. E assim por diante. Ou seja, não é nesta vida terrena que a diferença entre o salvo e o perdido ficará demonstrada claramente. Porém, está chegando o dia da volta do Senhor Jesus, e então o crente verá a grande diferença entre ele e os que preferiram viver no pecado, pois o crente fiel será levado para o céu e os ímpios aqui ficarão para sofrer os horrores da grande tribulação. E no dia do juízo final, conforme Apocalipse 20, os salvos estarão ao lado de Jesus, livres de toda condenação. Mas os ímpios estarão diante de Jesus para serem julgados e depois lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 15. Então, amado irmão, querida irmã, talvez em algum momento de luta, de perplexidade diante das aflições, você também tenha dito ou pensado igual a muitos dos israelitas dos tempos do profeta Malaquias, ou seja, que é inútil servir a Deus. Talvez você tenha também se perguntado de que adianta eu ter ou eu estar me separando do pecado para servir a Deus, pois tantos problemas têm me cercado. Amados irmãos, não olhe apenas para o tempo presente. Aqui não é o céu, é terra, e esta terra está contaminada pelo pecado. Por causa do pecado que entrou no mundo por meio de Adão e Eva, entraram também o sofrimento e a morte. Por isso, nós cristãos também sofremos as consequências de um mundo dominado e saturado pelo pecado. Enquanto aqui vivermos neste mundo, teremos que enfrentar, como todos os demais habitantes dessa terra, os males advindos pela entrada do pecado no mundo. Mas, meu irmão, minha irmã, devemos olhar para o futuro. Breve veremos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Não se escandalize, então, por causa dos problemas e sofrimentos desta vida. Aqui é assim mesmo. O nosso descanso não é aqui. Nossa vitória total e final é na vinda do Senhor Jesus. Permaneçamos firmes em nossa fé. Seja como for, custe o que custar. Aleluia! Vale a pena ser crente, porque há um céu que nos espera, onde nenhum tipo de dor nem aflição
nos alcançará. Medite nesta palavra. Senhor meu Deus, Pai querido de bondade, juntamente com teus filhos, Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai, para Te louvarmos por mais este capítulo, por mais essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que nos mostra, Senhor, e que nos relembra que o nosso descanso não é aqui neste mundo. Glória a Deus, mas que em breve ficará patente diante de todos a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Deus, que o teu filho receba paz, o teu filho e a tua filha que, como os israelitas às vezes têm questionado, pelo fato de ser crente, fiel, e tantos problemas vêm, nos arrocham, Pai, mas que o teu filho agora renove a sua fé, sabendo que aqui não é o nosso descanso. Pai, fortaleça a nossa fé, é o que nós te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Com Cristo nós iremos lá no céu breve morar, com os anjos, aleluia, e se cantar ao meu Jesus. Com Cristo nós iremos lá no céu, eu vou chegar. Eu chego a ter saudades desse glorioso lugar. Do céu eu vou, eu vou morar, com meu Jesus, vou habitar eterna luz, sim lá no céu, sim com Jesus vou desfrutar. Pra sempre adorar ao meu Jesus, meu Redentor. Com eterna alegria a Jesus eu vou louvar. Estarei preparado pra no céu com Cristo entrar. Pro céu eu vou morar com meu Jesus, vou habitar eterna luz, sim lá no céu, sim com Jesus vou desfrutar, 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 sim com Jesus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, assim nós estamos
caminhando para o encerramento de mais um programa, Vivendo a Palavra. Quero glorificar a Deus pela sua vida, você que sempre tem nos ouvido aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou aí na roça, né, na fazenda, no sítio, nos assentamentos. Sempre glorifica a Deus pela sua vida. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui para encerrarmos então, não somente o livro de Malaquias, mas também a primeira parte da Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Uma grande vitória para mim e para você que tem viajado comigo aqui pela Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de muita bênção, de muita vitória, e até amanhã, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vem de ti, Senhor, és meu tesouro de paz, és minha fonte de luz, és a palavra veraz. Tu és meu Jesus.